O que falar desse 1-1 entre Fluminense e Juventude? Foi um jogo que o Fluminense teve mais posse de bola, criou mais chances. Das 17 finalizações ao longo da partida, 7 pelo menos foram no gol. Mas ao mesmo tempo o time sai, né, na desvantagem no placar contra um Juventude que não vinha fazendo nada, acaba conseguindo ali faz um gol com uma bola desviada, num lance que para mim é um lance muito de sorte até. E a gente acaba tendo que recuperar o placar e enfrenta uma reta final bastante conturbada, onde deveria ter um jogador a mais dentro de campo, mas não tem esse cartão vermelho dado para o jogador que quase arrancou a perna do Serna fora. Tem uma chuva absurda, quase perde um jogador que chega a ser expulso e depois tem o cartão anulado, volta para dentro de campo. Cara, é um resultado que, se você olha o que o Fluminense produziu, se você olha o que foi o primeiro tempo, se você olha o que foi o segundo tempo, talvez com as jogadas ali no terço final de campo, dando mais expectativa de que poderiam ter sido convertidas em gol, você acaba se perdendo, assim. Você consegue ver, eu acho que dá para dizer hoje que a gente viu uma evolução nesse time. A gente tinha um Fluminense que não criava, a gente tem um Fluminense que cria, a gente tem um Fluminense que nesse jogo finaliza mais a gol, mas ainda depende de um cara que seja mais efetivo, que seja mais assertivo lá na frente. E esse cara tá no departamento médico. E o único cara que veio para substituir esse homem é meio difícil de sim dizer o que é o Everaldo hoje em campo. Mas antes de a gente falar mais desse jogo, eu preciso pedir para você que está chegando aqui deixar o seu like, se inscrever no canal, se você é tricolor e curte, está sempre bem informado sobre o Fluminense. E vamos conversar um pouco mais sobre essa partida, né? Não acho que as escolhas do Renato tenham sido erradas com o time titular. Não acho que o Fluminense tenha deixado de fazer gol por conta disso. Acho que tem um pouco de carência do elenco, né? Você pode olhar dentro de campo, talvez quem tem mais qualidade para colocar a bola para dentro do gol seja o Arias, que hoje é responsável por basicamente armar esse time, principalmente nesse esquema que a gente entrou com 3 volantes. Gão se sentiu mal, não pôde ir para a partida. O Keno, que é um cara que finaliza muito, que tenta ajudar também nessa criação de jogadas, foi poupado por questão de controle de carga. Então você tem um cara que talvez a pessoa que tenha mais qualidade para colocar essa bola de gol, essa bola dentro do gol, dentro de campo, é a pessoa que tem que fazer todas as outras jogadas, tem que voltar para recompor. E aí acaba tendo que criar para outros finalizarem e não tem não tem a mesma efetividade que o Germán tem, não tem a mesma efetividade que o Arias tem, não tem a mesma efetividade que o Cano tem, que o Keno tem, perdão. E aí acaba que a gente tem sempre uma desconfiança, assim, se falta um ímpeto a mais lá na frente. A gente teve, por exemplo, no primeiro tempo, eu acho que a jogada mais inacreditável é a bola que o Martinelli joga, que cabeceia, que vai no travessão, quica no chão e simplesmente não entra, né, para dentro do gol. Acho que foi a melhor. A gente teve boas oportunidades criadas no primeiro tempo, mas aquela, eu acho que é a mais inacreditável, né? De como a bola não entra no gol naquela jogada. E aí eu não sei vocês, mas eu fico pensando, né? Fazendo o exercício de pensar o que falta pro Fluminense. Porque eu acho que existem muitas críticas ao trabalho de Renato. Algumas delas são justas, outras são, para mim, até injustas em algum ponto, porque tem alguns jogos que são, de fato, muito ruins, mas outros jogos que eu acho que eles não são tão ruins assim, eles só não são jogos bonitos de se ver. E aí, pela dificuldade que esse time tem em fazer gols, a crítica talvez sobe um pouco mais do tom do que foi a partida como um todo, né? O Fluminense cria, mas eu acho que falta essa peça com qualidade, com assertividade lá na frente. Para mim, esse é o maior ponto. Eu acho que é o maior problema. Acho que você vê um time que ele tem tudo para evoluir, mas algumas peças você se questiona se realmente foram bem pensadas para esse elenco. E eu acho que é mais isso que a gente sofre hoje. Eu acho que se a gente não venceu ontem, tem a ver com isso. Eu acho que alguns pontos que a gente perdeu nesse campeonato também tem a ver com isso, assim. Mas eu olho para o jogo de ontem, por exemplo, eu não tenho grandes críticas a fazer a muitos jogadores. Eu acho que a gente pode falar sobre o Freitas, que é um cara que
Vai ter gente que vai falar que ele tem culpa no gol. Eu acho uma jogada bastante esquisita, eu não consigo isentar ele completamente, mas entendo que é um rolê, um lance que pode acontecer. Mas ele é um cara que te coloca em risco em algumas situações. Eu acho que se a gente tivesse do outro lado um time que fosse ofensivamente melhor, né, um adversário ofensivamente melhor, a gente poderia ter sofrido com algumas jogadas que ele coloca a gente em risco desnecessariamente. Acho que a gente pode falar, sim, sobre o Everaldo, porque, cara, tem jogos que o Germain também não faz gol. Mas você vê o Germain a todo momento procurando essa movimentação em prol de levar o time a fazer gol, assim. Quando ele não tá bem posicionado para poder colocar a bola para dentro, ele tá tentando arrumar uma forma de fazer com que o seu companheiro faça isso. Eu não consigo ver essa postura no Everaldo. Mas a gente teve uma boa movimentação ali, tanto de Martinelli como de Hércules, tentando chegar mais próximo à área. Duas boas jogadas ali no primeiro tempo, inclusive partem de uma movimentação com o Martinelli. A primeira, inclusive, foi Martinelli e Serna ali se movimentando bem. Essa bola poderia ter sido convertida em gol. Acho que a gente... o Nonato foi um jogador que ficou um pouco mais desaparecido nesse sentido. É um cara que costuma chegar mais próximo à área, dessa vez não chegou tanto, ficou mais na conta dos outros dois. Você pode falar que os laterais talvez não apareceram tanto quanto costumam aparecer, mas também acho que não era grande necessidade, né? Eu acho que, para mim, o maior problema foi quem estava ali para receber essa bola para colocar para dentro. Porque, de restante, não tenho muitas críticas a fazer. Eu acho que o time se movimentou bem. E aí eu acho que realmente parte mais de uma questão de elenco, que eu espero que, tanto que o Renato consiga evoluir os jogadores que tem. A gente pode falar ali, talvez, que Riquelme, Felipe e Isaac não conseguiram aparecer muito quando entraram, mas para mim você vai ter que testar. São os jogadores que você tem. O Fluminense tem muita dificuldade no ataque, então você colocar dois moleques da base, eu acho que não é o cúmulo do absurdo. Porque você olha assim, cara, quem tá melhor? Quem realmente eu tenho para colocar ali e que seja inquestionável ali na questão? Ah, mas colocou na pressão. Mas é quem tinha disposição, então, assim, não vou ficar batendo nesse sentido também. Acho que eles acabam não aparecendo muito por conta do clima, né, ali. Se você reparar, quando você tinha a gravação por cima, em determinado momento você não percebia nem que estava chovendo, mas quando a câmera vinha, né, numa posição, num ângulo reto aqui, olhando para Ai, eu não vou saber dizer qual era o ângulo da câmera, mas você via que era uma chuva assim torrencial, um negócio realmente muito mais difícil para você conseguir manter a organização do time, para você conseguir manter a velocidade sem correr o risco de ficar caindo dentro de campo. Então eu acho que o desempenho deles também tem um pouco a ver com o que foi o enredo desse segundo tempo. Não consigo colocar a culpa nos moleques, nem acho que foi um grande problema terem entrado por conta disso. A gente pode ali talvez questionar a entrada do Ignacio no final. Acho que a tentativa ali do Renato foi de ver que a gente poderia sofrer mais, até por conta da chuva e pelo abafa que o Juventude poderia tentar fazer e tentar se aproveitar dessas dificuldades. Colocam um outro zagueiro. Numa das primeiras jogadas ali com o Ignacio, a situação complica um pouco. Mas, enfim, eu entendi ali a escolha. Eu acredito que ele tenha tirado o Samuel Xavier também para controle de carga, até porque é um jogador que entra frequentemente. Falaram que quando o Samuel Xavier ia ser substituído, não, perdão. Quando ele estava para ser expulso, a substituição era o Guga e depois ele opta por colocar o Ignacio. Não sei o porquê da escolha, mas também não foi feita essa pergunta para ele na coletiva de imprensa, então não sei o que fazer. Acho que foi tentativa de segurar um pouco mais mesmo. Qualquer tentativa que o Juventude pudesse fazer. Renato Augusto também, quando entra, não consegue aparecer muito, mas é aquilo também. Acho que ele também dificulta ali o contexto que o jogo se encontrava. Acho que não dá para você virar e falar que a chuva não tem qualquer... A chuva no nível que estava não tem qualquer efeito para as jogadas ali dessa reta final de segundo tempo. Mas gostaria muito que tivesse feito um gol, porque, cara, o que eu quero que a gente consiga alguém que bote a bola para dentro.
Lá ele é um, é um absurdo. Porque até o Paulo Baia fez uma das poucas jogadas ali, é um cara que falta recurso técnico, mas é um cara que arrisca, é um cara que tenta, então, honestamente, dada, eu acho que a falta dessa peça, que pra mim parte de um erro do Fluminense, tanto em se desfazer dos centroavantes que tinha, como em apenas contratar um, quando pra mim já era uma necessidade desde o meio do ano passado, eu tô querendo que pelo menos coloque, então, quem vai arriscar, com quem eu tenho mais chance de colocar essa bola pra dentro, e com quem eu tenho mais chance é quem arrisca e não necessariamente quem teria maior qualidade pra isso. Acho que é um pouco, pelo menos é um pouco assim que eu penso. Não sei o que vocês acharam da partida, deixa aí nos comentários. Eu realmente não consigo achar que foi uma partida ruim de tudo. Eu acho que a cara de jogo modorrento que tá o primeiro tempo é muito por não conseguir colocar a bola pra dentro do gol, por estar sempre lá na frente, por estar sempre criando, mas não conseguir ser efetivo. E isso vai baixando os ânimos mesmo quando a gente vai assistindo o jogo. É difícil você se animar depois de um empate lá, da forma como foi, mas eu não acho que foi tudo perdido. Acho que a gente segue vendo uma evolução desse time, mas que vai precisar de peças, e isso, pra mim, tá realmente muito nítido. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam. 5 horas da tarde a gente tem live, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, é inevitável, mas já pensando, é claro, também no próximo confronto que a gente tem pela Copa do Brasil no meio da semana. Beijo no coração, quem quiser conferir o react, vou deixar aqui no final aqui do vídeo. E tamo junto, até mais tarde.